Fala galera, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra gente reagir a um ex-bolsonarista que teve que provar que de fato era ex-bolsonarista num vídeo. Hoje tô aqui na companhia do meu amigo que tava brincando comigo até agora aqui atrás. Mas, já adiantando vocês, a gente conseguiu aí quase bater 3.100 inscritos desde os últimos 2 vídeos até aqui, então agradecer demais esse crescimento que a gente tá tendo no canal e também já pedir aquele clássico para você deixar o seu like aqui no vídeo, deixar o seu comentário sobre o que você achou, se inscrever no canal, que é muito importante, e lógico, assistir até o final, eu tenho certeza que você vai gostar e o vídeo vai ter muita coisa boa aqui para você assistir. O depoimento de hoje é de um ex-bolsonarista. O quê? Como? Que fez algumas explicações a respeito de como era, né, na fase do bolsonarismo que ele viveu e tudo mais. O povo não vai recuar não, porra! Corre! E ele dá algumas razões pelas quais ele deixou de ser bolsonarista e hoje, pelo que dá pra entender no vídeo, ele não é um petista, um lulista, nada do gênero, mas ele simplesmente largou o bolsonarismo, que já é um grande passo, e o depoimento dele acho que pode fazer com que muitas outras pessoas venham também a largar aí o bolsonarismo, vamos dizer assim. Antes de começar o vídeo, roda a vinheta aí. Tá aí, ó, meu canal de direita. Aí, ó, tá aí pra quem quiser ver. Vários vídeos meus na internet aí, no TikTok, no Kawaii, todas as redes sociais, xingando o Lula de ladrão. Aqui ele tá mostrando, ele foi questionado, né, sobre ser ou não bolsonarista anteriormente. Ele tá mostrando o perfil que ele tinha, que era um perfil que ele fazia vídeos defendendo o Bolsonaro, como ele falou aqui, chamando o Lula de ladrão, fazendo a defesa realmente, aí, ó, tem até um vídeo ali atrás, como vocês podem ver bem aqui, né, dá pra ver aí, vai marcar, Tachad, né, e diretamente é o ministro da Fazenda, então a gente vê que aparentemente ele de fato é um bolsonarista. A própria bio ali, fora Lula, fora esquerda, eu acho que já fica bem claro, bora lá. A minha cabeça era dominada, Jovem Pan, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Padre Kelmo, Silas Malafaia. Eu fui burro, mas não totalmente ignorante. Isso é bem positivo, mas essa lista de pessoas que ele listou aí, meu Deus do céu, cara. Meus sentimentos a você quando se olhar assim no espelho e lembrar desse pequeno passado que você teve de Gustavo Gaia, Gustavo Gaia, né? Que teria aí um futuro excelente, né, como piloto de Fórmula 1. Temos aí Padre Kelmo, não preciso dizer, Jovem Pan por si só, dispensa comentários, Pastor Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, assim, o ponto de um ser humano acreditar nisso é lamentável. Então, meus sentimentos e fico muito feliz que você tenha saído desse local. No dia que o Lula foi eleito, eu falei, vou ficar de olho. Tá. Vamos ver se nós vamos comer cachorro mesmo. E continuei atacando. E eu vi que o Lula precisou assumir o governo antes da hora. Porque a múmia simplesmente parou de governar. A múmia parou de governar. Bolsonaro, quando perdeu as eleições, o mandato dele, que acabaria dia 31 de dezembro, acabou exatamente ali assim que o resultado do segundo turno saiu. Ele não fez mais absolutamente nada. Não que ele tenha feito muito mais, né, do que nesses últimos tempos do resto do governo dele. O governo dele foi um recheio assim de nada, um vazio completo. Mas nesses últimos meses, depois que ele perdeu, ele desapareceu, tanto que fugiu lá para os Estados Unidos e afins. Só que olha só o ponto racional aqui desse eleitor. Ele parou por um momento e questionou: vamos ver se de fato nós vamos comer cachorro.
Vamos observar isso, porque essa história de comer cachorro, de virar Venezuela e não sei o quê, é um evento que já foi adiado várias vezes, né? Se você já teve o comer cachorro e virar Venezuela em 2014, não aconteceu. Comer cachorro e virar Venezuela em 2015, não aconteceu. Comer cachorro e virar Venezuela em 2016, não aconteceu. É assim sucessivamente. Nunca comemos cachorro, nunca viramos Venezuela, não viraremos a Coreia do Norte. Essas coisas não irão acontecer, inclusive essa questão do comer cachorro, né, que eles falavam que, poxa, vai acabar com a economia. As pessoas estão comendo mais carne, a massa salarial aumentou, a vida da população está melhor. É lógico que tem uma margem muito grande para que melhore ainda mais, e é exatamente isso que a gente quer que aconteça. Só que comparado aos últimos anos aí, desgoverno e desmantelamento do Estado que a gente teve, tá melhorando significativamente, e isso é algo inegável. Vamos continuar. Ficou triste demais de ter perdido. Nossa, Aí, e tentou fazer com que as pessoas fossem pra rua, brigar um contra os outros. Ele conseguiu fazer com que alguns fossem pra rua e depois, na frente do Alexandre de Moraes, chamou esses alguns de malucos. Eu não torci pro pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. Pelo menos ele foi sincero, né? Assim como em vários momentos, 100% do tempo ele foi sincero. Não sei o que aconteceu de algumas pessoas acreditarem naquilo e acharem que era só uma brincadeira. O cara foi um escroto do começo ao fim do mandato. O cara motivou a galera a ir na rua e depois chamou esse pessoal de maluco. Nunca estendeu a mão pra ninguém que foi na rua apoiar ele. Jamais. Ficar um com raiva do outro, quebrar o pau para que ele continuasse no poder. Eu vi também o Lula já assumindo e destravando o Minha Casa Minha Vida e botando de volta para funcionar. Outro ponto sensacional. O Lula voltou a fazer com que várias políticas públicas que até então estavam paradas, né? O Bolsonaro fez aquele tal Casa Verde e Amarela que nunca funcionou, vamos ser bem sinceros, ele só mudou o Minha Casa Minha Vida de nome e deu uma desmantelada, ele deu uma destruída no que era o projeto original, ficou uma porcaria, está melhorando agora, dando casa de fato para quem precisa, que é o que deveria acontecer. Agora, o Lula começou as suas articulações positivas para o Brasil e tudo mais logo depois que ele ganhou a eleição. Ele não era o presidente, mas, poxa, é um cara que estava preocupado em assumir e fazer a diferença, coisa que o Bolsonaro não conseguiu em 4 anos e depois que perdeu, entrou num colapso mental de não conseguir aceitar essa derrota e simplesmente fugiu e tentou dar um golpe. Vamos ser sinceros que Jair Bolsonaro é um covarde, é um fujão, agora vai ser preso, graças a Deus, que fique lá 27 anos na cadeia. Até fiz um vídeo esses dias aí que uma mulher falou que vai fazer uma postagem do Bolsonaro por dia até o dia que ele for solto. Vai fazer 10 mil postagens, né? 27 anos de postagem, todo dia as postagens. Esse pessoal é sem condições, cara. É totalmente sem condições. E o líder que eles escolheram, o líder que eles elegeram é um bunda mole, é um fraco, um covarde. Ele e a família inteira dele. E eu vi que o Lula voltou a cobrar impostos em cima dos combustíveis. O salafrário lá tirou só para tentar se eleger. E não deu. Agora os combustíveis vai disparar. Não disparou. Inclusive a política de preços da Petrobras, isso pelo conselho da Petrobras e tudo mais decidiu, foi alterada, fez com que os combustíveis mantivessem os preços mais estáveis aqui, sem a necessidade de tirar ICMS de ninguém, né? Que na realidade quem tirou lá os ICMS foram os governadores, né? E o Bolsonaro fez as suas reduções fiscais lá dos combustíveis, justamente para tentar fazer com que os combustíveis ficassem mais baratos num prazo curto. Depois esses combustíveis iam voltar a subir, isso é óbvio, o dinheiro para de ser arrecadado de um lugar, ele vai ter que ser arrecadado de alguma outra forma. Óbvio que esses impostos iam voltar de um dia ou outro. O Lula colocou isso de volta e, cara, os combustíveis não dispararam, muito pelo contrário. Olha o preço que tá. Acabou aquele inferno de Michel Temer e Bolsonaro. A culpa não é minha, enfermeiro pra fazer nada. É a culpa da Petrobras, é a culpa da guerra. Nada é culpa dele. Você ouviu isso nos últimos anos da boca do Lula? Aí eu comecei a questionar na minha mente o que é que esse ladrão tem que os outros não têm. O que é que ele consegue, por que ele consegue fazer e os outros não conseguem fazer. E já veio um aumento de salário, e veio 2 aumentos de salário, e veio 3 aumentos de salário.
Bolsonaro fez uma pausa lá para fazer um dos aumentos de salário, que inclusive tinha o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, teve a coragem de vir a público anunciar um reajuste de salário mínimo de, se eu não me engano, 6 ou 8 reais. É uma vergonha, cara. O Bolsonaro aumentou o salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045, depois para R$ 1.100, e, cara, os reajustes foram pífios. Os reajustes foram, assim, sem vergonha na cara. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.518, já com previsão de reajustes para o ano que vem. Sempre compensando a inflação e o crescimento do PIB, duas pautas que o presidente Lula apoia muito, coisa que o governo anterior, a gente já sabe muito bem, né? Preocupação com a população, o que menos tinha. E a cesta básica caiu o preço. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu observo tudo no início do governo Lula, o desastre em São Paulo, pelas chuvas, desastre natural, e o Lula estava na Bahia, e começaram os fake news, que ele tá lá curtindo o carnaval com a Janja. Quem curtia carnaval, na verdade não só carnaval, mas qualquer tipo de evento possível que pudesse, era o Bolsonaro, que amava tanto o jet ski que até tirou os impostos lá do jet ski, falou naquele Flow podcast que ele havia reduzido os impostos do jet ski e agora estava mais acessível. Deixa aqui nos comentários, quem aí comprou a porcaria de um jet ski no governo Bolsonaro por conta de redução de impostos? Ah, porra, não... Em 2 minutos o Lula já estava lá, socorrendo gente e liberando bilhões para reconstruir. Não lembro. Fica difícil de decidir? Eu não sou coveiro! Gripezinha! O Lula veio lá do lugar que ele estava, na Bahia, com um monte de mentira nas costas do pessoal enchendo o saco, ajudou as pessoas daqui, liberou verba na questão Rio Grande do Sul. Lembro o nome da cidade lá no interior de São Paulo. E logo veio o desastre no Rio Grande do Sul. Aí, ó. Aí eles falaram, não, o Pablo Marçal vai socorrer o Rio Grande do Sul. Vai. Eu falei, não tem como vai, ficar sim. do lado dessa turma. Quem ficou mesmo do lado do gaúcho e tá lá até hoje, porque o estado ainda tá em reconstrução, o Lula. Sim. Inclusive, Imaginem o desastre no Rio Grande do Sul se o presidente fosse Jair Messias Bolsonaro. É só uma enchentezinha. Tendo um benefício de R$5.000 por mês. Eu não aguentei, meu irmão. Larguei a capetada pra lá. Ótimo. Quando eu vi o Lula tirar esse país, de novo, do mapa da fome. E criou o pé de meia. E criou o Brasil sorridente. Tá aí. Nós saímos da fila do osso, do cenário em que nós vivíamos na fila do osso, para depois uma saída do mapa da fome, né? Ou seja, para que as pessoas, a maior parte da população brasileira, não estando aí passando fome ou insegurança alimentar. Que evolução, vamos lá. Para quem quiser ver, dinheiro do povo pro povo. E eu quero dizer para você que eu não me tornei Lula não, porque não precisa não, mas eu sou contra o bolsonarismo. Eu prego contra essa raça do quinto dos infernos, que se revelou traidor da pátria recentemente. Meu papel aqui na internet é fazer isso, é pregar contra a pior desgraça que surgiu no nosso país nos últimos anos, bolsonarismo. Já o Lula, ele anda com a própria perna, Deus vai com ele. Esse final foi sensacional, né, cara? Mas você vê, bolsonarismo é uma das maiores desgraças que aconteceram nos últimos tempos, e eu acho honroso o depoimento dele, a coragem dele ter vindo a público, né, falar sobre as questões que fizeram com que ele largasse o bolsonarismo e de não... Bem, ele disse aí que não se tornou Lula e tudo mais, só que tem um ponto nessa história, né? De fato, ele não precisa se tornar Lula, é uma questão, não precisa ser um defensor assíduo do Lula, afinal, que ninguém precisa ser totalmente Lula ou totalmente algum político específico para saber que Bolsonaro não é uma figura positiva para o país. Isso deveria ser óbvio. Agora sim, muito provavelmente ele tem uma simpatia pelo Lula e acredito que num cenário futuro aí, no ano que vem, 2026, Lula contra qualquer figura do bolsonarismo, seja Tarcísio, Eduardo Bolsonaro com campanha home office, ele provavelmente preferiria o Lula. E eu espero que esses vídeos dele viralizem muito e que ele consiga atingir o máximo de pessoas possível para mostrar que ele já esteve lá, sabe como é que funciona, graças a Deus saiu, graças à reflexão, graças a tentar enxergar a realidade, transcendendo ali aquelas limitações e muitas vezes até lavagem cerebral que essa galera que ele listou lá no começo do vídeo faz. Então, meus parabéns a esse cara, compartilhem muito esse vídeo aqui, porque é muito importante que as pessoas vejam que existem ex-bolsonaristas e que é possível sair do bolsonarismo, é totalmente possível sair do bolsonarismo. Então, já peço para você compartilhar esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou do depoimento desse cara,
Vou pedir mais uma vez também para você se inscrever aqui no canal. Batemos 3k de inscritos, estamos com 203 mil seguidores lá na rede vizinha do Instagram, 360 mil no TikTok, a nossa comunidade está crescendo e isso me deixa muito feliz. Eu agradeço demais a vocês que estão acompanhando, estão curtindo e estão fazendo a nossa luta valer cada dia mais e obviamente chegar cada vez mais longe, porque assim a gente consegue transformar o Brasil num país cada dia melhor. Então, meu abraço para vocês, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.